Fala rapaziada, hoje eu vim trazer um vídeo muito interessante. Como vocês podem ver, eu estou no Paraguai, né? Acredito que aqui vocês podem ver os prédios mais interessantes. É porque tem um prédio aqui no meio que está atrapalhando a paisagem, né? Mas, enfim, hoje eu vim trazer um assunto que, se você iniciante entender isso, entrando no digital, você vai ter sucesso no digital. Acredito que muita gente não entende isso e acaba desistindo muito antes de dar certo, que é o preço do digital. Todo mundo que vai trabalhar com qualquer coisa que você precisa de dinheiro, fazer dinheiro, vai existir um preço. Seja ela ser um CLT, seja ela ter uma empresa de qualquer ramo que seja você prestar um serviço, seja você consertar algum tipo de coisa, ter o seu próprio negócio. Então, assim, existe um preço que você paga pelas coisas que você faz para ganhar dinheiro. Você realmente só não paga o preço se alguém pagar esse preço por você. Aquela famosa frase, não existe almoço grátis. O almoço grátis, se é grátis para você, é porque alguém está pagando por ele. Então, também já entra aquele outro assunto sobre imposto. Se você está recebendo alguma coisa de benefício governamental, outra pessoa está pagando por você. O dinheiro ele não cai do céu e os recursos são limitados. Então, para cada coisa que você vai fazer, existe um preço a ser pago. Então, você vai ser um CLT, você precisa pegar um ônibus todo dia, trabalha com atendimento ao cliente, você precisa lidar com o cliente, é coisa estressante. E quanto mais complexo é esse problema, mais você vai ganhar. Então, o capitalismo ele recompensa as pessoas de acordo com o valor que ela oferece ao mundo. Então, se ela oferece muito valor ao mundo, ela vai receber uma recompensa financeira maior. Se ela oferece pouco valor ao mundo, ela vai receber uma recompensa financeira menor. Por isso que o CLT brasileiro ele ganha tão pouco. Por quê? Porque a produtividade média do brasileiro ela é muito baixa. Então, o brasileiro ele não consegue produzir, ele não consegue dar ao mundo muita coisa para poder receber isso do que ele produz. E muitas das coisas também ficam com o governo. Então, acaba que seu trabalho, 5 meses, 6 meses do ano, é comido pelo governo e aí depois o resto fica com você. Então, quando a produtividade não é alta, não quer dizer que o brasileiro ele é incompetente, sim, porque muitas das vezes não existem ferramentas suficientes para fazer com que o brasileiro ele produza bem. Então, por exemplo, um brasileiro que trabalha no ramo agrícola, a gente não tem as mesmas ferramentas para produzir a mesma quantidade que o setor agrícola dos Estados Unidos, por exemplo. Apesar do setor agrícola brasileiro ele ser muito avançado. Mas a maior parte dos brasileiros ganha pouco porque eles realmente produzem muito pouco. Por ferramentas, por burocracias do governo, pelo patrão ter que pagar mais impostos. Então, quanto menos, acredito que vocês já entenderam essa ideia, quanto menos valor você dá ao mundo, menos valor você recebe. E cada coisa, como eu vinha falando, tem um preço. Você precisa pagar um preço para você receber aquilo. Quanto maior esse preço, mais recompensa você vai receber. E o que é que eu quero trazer com essa reflexão? Que o preço do digital é a persistência. O digital ele recompensa de acordo com a tua persistência. De acordo com quão chato você é para fazer a mesma coisa até dar certo. As pessoas elas estão acostumadas com a mentalidade de eu vou 30 dias para o trabalho, eu recebo 30 dias de salário. Eu vou produzir tal coisa, vou fazer uma arte, vendo a arte, recebo. Só que o digital ele não funciona dessa maneira. O digital você precisa
investir, 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 até que algo no digital, um produto funcione para você e esse produto ele vai te trazer uma recompensa infinitamente maior do que acontece, por exemplo, na vida real, que é a pessoa investe, 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 falando do digital. E o que retorna para ela é muitas das vezes 1, 2, 3 anos de trabalho de muita gente. Então, falando de preço que você tem que pagar, você tem que entender que, às vezes, e eu digo que 100% das vezes é a mentalidade da pessoa, porque ela, para trabalhar como médico, por exemplo, ela demora no mínimo uns 6 anos aí estudando para poder ganhar alguma coisa. No digital, você precisa investir pelo menos 6 meses em algo até ela dar certo. Você não ganha no digital de primeira. Pode ser que aconteça que você ganhe em pouco tempo. Só que a maior parte das pessoas elas precisam entender que a persistência vai fazer com que ela seja uma pessoa de sucesso dentro do digital. A maioria das pessoas no digital, elas conseguem alguma coisa com constância, conseguem uma renda com constância, depois de anos trabalhando e entendendo como funciona o mercado e aplicando as estratégias que elas investiram por anos. Então, eu, por exemplo, hoje tenho algumas rendas constantes dentro do digital, porque eu trabalhei muito tempo, muitos anos, com tentativa e erro. As minhas tentativas, muitas das vezes eu passava 3, 4 meses sem ter um lucro bom, real, e quando esse lucro vinha era 100, 200 mil de lucro. Quem é que ganha 200 mil de lucro em um mês? Nenhum juiz, nenhum médico. E se eu fosse o médico, eu já estava velho para ganhar esse tipo de salário. Então, assim, quando a recompensa ela vem de forma grande. E depois que você entende que o digital ele funciona dessa maneira, você vai acabar tendo essa mesma recompensa, tendo essa mesma liberdade. Uma pessoa que trabalha com digital, ela, como eu, tem a liberdade de estar em outro país. Tem a liberdade de trabalhar a hora que quer. Agora são 12:04 e eu estou trabalhando 12:04. A primeira coisa que eu faço no dia é gravar um vídeo. Resolver algumas coisas no celular, mas acordei 10 e pouco da manhã. Quem é que tem essa liberdade de acordar 10 e pouco da manhã numa sexta-feira? E se eu quiser fazer só isso, eu acabo o vídeo aqui e vou embora e faço o que eu quero durante o dia. Por quê? Porque o digital ele traz essa liberdade. Então, as pessoas elas precisam colocar na balança o que é que vai trazer um bom retorno para elas de acordo com aquilo que elas querem. Eu sempre prezei muito pela liberdade. Liberdade financeira, geográfica, de tempo. E são essas 3 coisas que eu tenho hoje. Estou planejando uma viagem daqui a um mês para a Europa. Posso ir. Eu não tenho nenhum impedimento que me faça estar em um local fixo. Estar no Brasil, pegar um ônibus, isso, aquilo. Existem pessoas hoje muito ricas, porém presas em locais físicos. Então, por exemplo, o cara que tem uma multinacional, ele muitas das vezes pode estar andando de helicóptero todos os dias, mas ele vai todos os dias para a empresa, vai todos os dias trabalhar, ele tem reunião, tem isso, tem aquilo. A vantagem do digital é que você pode curtir, você pode viver a vida. Eu, como jovem, é perfeito para mim. Eu quero treinar, eu treino. Eu quero dormir, eu durmo. Eu posso descansar. Eu tenho uma qualidade de vida melhor do que 99% da população mundial, mesmo não andando de helicóptero todo dia. E o meu desejo não é andar de helicóptero, o meu desejo é ter essa liberdade, é viajar quando eu quero, é trabalhar quando eu quero. Obviamente existe um preço hoje que eu ainda pago, que é eu trabalhar, mas o que eu estou fazendo aqui hoje é uma coisa que eu gosto.
eu gravar esse vídeo, eu passar um conhecimento, eu mudar a vida de pessoas através da mentoria que eu faço, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, assim, não é algo que pesa. Eu vou fazer uma reunião com um aluno hoje. Não é algo que eu não gosto de fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar. Eu gosto de mostrar para ele, ó, você faz isso, 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 e você vai ter esse tal resultado. Eu gosto de validar estratégias, eu gosto de replicar estratégias, eu gosto de ver gente mudando a vida por conta do conhecimento que eu passei. Então, você tem que colocar na balança o que é que vai te trazer o que você quer e pensar principalmente o preço que você tem que pagar. E o preço do digital é você ter persistência, é você ter constância até que a recompensa venha. E eu lhe garanto, a recompensa quando ela vem de monte. Então, se você estava esperando esse vídeo, esse tipo de visão para a sua vida, é isso o recado que eu tenho para hoje. Persista até dar certo. Insista em um só mercado, pelo menos durante 6 meses. Não deu certo em 6 meses, você pode trocar de mercado, mas insista por 6 meses nesse mesmo mercado. Todas as vezes que eu errei dentro do digital foi por não persistir. Porque são coisas que funcionam, mas muitas das vezes as pessoas não têm e não querem pagar o preço de persistir. Você precisa ter essa mentalidade. Se eu persisto, eu ganho. Se eu desisto, eu perco.